Reprogramação de crenças. Estamos na aula 5 já. Então, as crenças inconscientes ou são fortalecedoras ou sabotadoras, e delas todos nós temos. E é impossível descobrir todas as nossas crenças inconscientes a nível consciente, mas dá para ter uma noção a partir da realidade que a gente vive. Se a vida amorosa não está bem, você deve ter crenças sabotadoras nessa área. Se a vida financeira não está bem, a mesma coisa e assim por diante, né? É possível influenciar deliberadamente o inconsciente, que é 95%, de maneira consciente, que é 5%, de duas maneiras. A primeira é por repetição ou a segunda é por emoção muito forte. Lembrando que existem crenças fortalecedoras que vão ancorar a realização daquilo que você deseja e, logicamente, elas podem se manter dessa forma, não precisa tirar. Elas são muito boas para aquilo que você quer, então é ótimo. E as sabotadoras, essas sim vão impedir ou dificultar algo que você quer realizar na sua vida. O inconsciente está na presença do agora e é a sua essência mais pura do ser, né? É a cabine de comando da sua vida, se você souber usar, claro. O inconsciente, ele grava absolutamente tudo, desde que você está na barriga de sua mãe até o último segundo da sua experiência humana. O inconsciente é moldado pelas informações e memórias do passado. E se as crenças limitantes de um indivíduo não forem curadas, elas se mantêm no mesmo padrão de comportamento e resultados futuros. O que pode inclusive definir, né, qualquer resultado, independente da área da sua vida, que esteja com aquelas crenças. E a frase clichê define muito bem isso. Sempre foi assim e sempre vai ser. Ou aquela expressão, né, zona de conforto, né, que é aquelas crenças de sempre. Enfim, um exemplo de repetição. Quando você começa a dirigir um carro, por exemplo. No começo você aprende que tem que engatar as marchas, memorizar em que posição elas estão, onde está a embreagem e o acelerador, o freio. E no início você faz isso de forma mais atenta, consciente. E depois de um tempo, de tanto você praticar isso, você não precisa mais pensar sobre. Essa informação vai para o inconsciente e vira um processo automático. Outro exemplo é uma mãe ou um pai, né, que sempre dizia ao filho: "Ah, você é muito burro, você não aprende nada, não vai ser ninguém na vida." E essa criança cresce realmente se sentindo inferior, mas não sabe por que aquilo, né? Não se sente bom o suficiente. E, por exemplo, se ela for tentar uma outra realidade, uma faculdade, por exemplo, ou concorrer a um melhor cargo, né, na vida adulta já, as chances do fracasso serão muito grandes. Se ela tem, por exemplo, um tipo de padrão relacionado a isso, que ela não é boa o suficiente, que ela é burra, enfim. E é preciso curar esse tipo de crença para a pessoa poder realmente se projetar para a vida. A outra forma de reprogramar o inconsciente é por meio de emoções fortes, né, ou de euforia. Pode ser um trauma de infância, como pode ser um abuso físico, por mais que a criança às vezes, né, possa ter passado por uma vez só, mas que foi muito intenso, ou algo bom também, um presente de Natal que tanto queria ganhar, a criança acabou ganhando, ou uma ocasião na infância que a criança ficou doente, precisou de cuidados. Aquilo gerou uma crença de que a doença gera um benefício. Quando ela se sente carente no futuro, ela pode inclusive desenvolver uma doença para chamar a atenção deliberadamente de alguém, dos pais ou do parceiro, quando tiver, né, adulto, para ancorar essa informação, esse ganho secundário de que quando a pessoa está doente, ela ganha carinho, ganha atenção, mas ela pode fazer isso de forma inconsciente, sabe? Ela não faz isso de propósito para ficar doente, é uma coisa assim, sem saber. Claro que nem todas as doenças são geradas a partir dessa crença, mas observe se você já não teve nenhum ganho secundário com alguma doença. Só perceba, não é julgamento, tá? É observação. Mudar as crenças é desafiador porque reestrutura por dentro. É a famosa
quando a gente quer sair da zona de conforto, mas não mudar isso também a longo prazo pode ser doloroso, porque é como se fosse uma faxina mental. Você levanta tudo, chacoalha os tapetes, tira a sujeirinha dos cantos e de outros cantos e coisas que você nem imaginava que tinha lá debaixo do sofá, sujeira, tudo, pelo. No começo parece tudo um caos aquilo, mas quando você desce os móveis, coloca tudo no lugar ou muda a decoração, parece um lugar totalmente novo. E é assim que acontece com as nossas crenças. Quando a gente se reestrutura por dentro, no começo parece muito difícil, porque o morro até lá é bem maior. Depois a gente desce, fica mais simples aquilo. Mas o primeiro processo, a gente dá de cara realmente com as coisas mais profundas do ser, que às vezes a gente nem queria enxergar. Ou não sabia enxergar, mas agora a gente tem o caminho para isso. E observar realmente na nossa realidade aonde que está a maior demanda, né, que a gente poderia curar. Então, se é nos relacionamentos, se é na vida financeira, na saúde, enfim. Tá tudo relacionado às nossas crenças, ou sabotadoras, ou que vão ancorar, que são as crenças fortalecedoras. Então, as crenças fortalecedoras, a gente não precisa mexer. Elas estão lá, estão ok, estão nos ajudando, estão nos estimulando, estão botando energia. Enfim, é uma coisa assim que vai nos estimular, engajar para alguma coisa e ter resultados mais fáceis nesse tipo de área, por exemplo. Mas as crenças sabotadoras, elas realmente vão ser aquele muro, vão ser aquele empecilho, aquele soco na cara de várias vezes, tentando a mesma coisa e não dá certo. E por que não dá certo comigo e com todo mundo dá, né? É realmente entender da onde que vem essa raiz, porque a raiz você já entendeu, né? É a infância dos 0 aos 7 anos principalmente, que é o fundamento da casa, e dos 7 em diante são construídos, então, as paredes, todos os quartos e as divisões da casa, e por final ali o nosso telhado, né? Então, como que a gente derruba uma casa, uma estrutura de uma casa? Se a gente tira o fundamento, a casa toda vai cair. Não que você tenha que ter medo. É um processo de reestruturação. A gente tira um pilar e coloca um outro. Tira um pilar e coloca outro. Claro que às vezes tem muito manejamento ali de demandar muito da tua energia, do teu esforço, que vai parecer que é impossível, mas quando você achar que, meu Deus, não vai dar certo, ups, esse foi a última gotinha que faltava de investimento teu, de energia e trabalho interno que faltava para você então conseguir superar aquela crença e transformar ela numa crença fortalecedora que vai te ajudar naquela situação que você quer tanto curar ou, enfim, proporcionar algum tipo de melhora e cura, né? E é isso aí, gente. Espero que tenha gostado dessa aula. Eu adoro reprogramação mental, porque realmente esse é o caminho mais importante, é o processo mais importante do caminho que nos leva à realização dos nossos sonhos e à obtenção dos resultados que a gente tanto quer, para a gente ser feliz, enfim, satisfeito de sermos e de termos a vida que temos. E, bom, a reprogramação de crenças, acho que ela é, assim, entre 80% a 85% ali de força. Os pensamentos negativos, como foi falado no módulo anterior, se eu não me engano, eles são uma atitude que vira um padrão depois também. As crenças também, só que demandam um pouquinho mais de esforço. Mas os pensamentos é uma receita de bolo. Se você consegue curar ou não, filtrar um pensamento negativo e mandar ele embora, você já tem a receita do bolo daquilo. O pensamento negativo, você sabe o que é. Que realmente não te traz uma emoção boa, lembranças ou questões ali que não vão te ancorar com nada que você quer. Um pensamento mal, ruim, que te deixa para baixo, triste, magoado. Você sabe identificar muito mais fácil. As crenças estão num nível mais profundo, bem profundo assim, que é realmente o iceberg, né? É a famosa metáfora do iceberg, que na psicologia a gente utiliza, que é o consciente e inconsciente.
tem até uma parte do subconsciente, né? Que é entre as memórias acessíveis e as não acessíveis. Mas vamos falar apenas do consciente e inconsciente, que já fica bem mais específico e claro, delimitado com aquilo que a gente quer trabalhar aqui. Que realmente o inconsciente é superficial, é aquilo que a gente pode acessar, que a gente sabe, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ter um relacionamento bom. Mas aí tem as crenças do inconsciente, que está debaixo do iceberg ali, escondido na água, né, há muitos e muitos anos, coberto, e que dói de ser tirado daquele lugar. Então todas as outras crenças, elas já estão encaixadinhas naquele espaço, né? Se a gente tirar uma daquelas crenças, aquilo lá já começa a mexer, né? Assim, isso vai realmente acontecendo. Então, as crenças que estão relacionadas com as finanças ou com o relacionamento, tem muitas crenças que estão relacionadas à questão da visão de pai e de mãe, por exemplo, assim. Então, se a gente curar a crença de pai e mãe, a crença não, o modelo de pai e mãe que a gente teve, né, que vai refletir em todas as áreas da nossa vida, depois a gente vai falar sobre isso, elas também vão refletir nas outras crenças. Então, se a gente cura essa crença, a gente vai estar curando essa também, ou partes dessa e dessa. E as outras vão subindo, aquelas que falta, porque você já vai estar, né, olhando por essa partezinha do consciente de uma forma assim mais ampla. Agora você sabe onde é que está o painel de controle da sua nave e você pode mandar onde é que é, aonde você quer ir, aonde você não quer ir. Então aquele iceberg se transforma numa nave. Uma analogia interessante, porque a gente é realmente uma produção totalmente incrível, tecnológica, quântica. Pensa, a gente tem a maior tecnologia em nós. Nem o computador quântico é capaz de decodificar ou se reproduzir da mesma forma que a nossa mente humana. Pensa que máquina incrível. Máquina, né? Mas que, enfim, produção potente e grande, poderosa você é. Nós todos somos. E o que a gente usa disso? Então, a gente pode até usar 5%, por exemplo, né? Uma analogia, 5% de uma máquina. Pensa, usar 5% de um iPhone, sabendo que tem todas essas outras funções que a gente pode usar. Mas se a gente só usa 5% daquilo, a gente pode usar 100%. Né? Claro que a gente não tem acesso a todas as crenças inconscientes, né? Eu vou nem colocar isso aqui como objetivo. Mas se a gente buscar esse objetivo, é lógico que a gente vai obter resultados muito mais profundos, né, na nossa vida. Se a gente focar, então, realmente em curar essas crenças do inconsciente, observando a nossa realidade. Porque é só na observação da realidade que a gente sabe aonde tá bom e aonde não tá. Ou você diz que tá tudo bem, mas tá todo mundo pegando... É aquela coisa, né? A família. Por exemplo, assim, existe uma família e tem certas pessoas dessa família que sempre vivem discutindo por qualquer tipo de detalhe, assim, já viram uma discussão. Mas tem uma pessoa na família que também tem pontos de vista que ela queria discutir, que ela queria se colocar, mas ela não quer, porque ela usa a seguinte frase: eu não quero falar o que eu penso para não dar briga. Né? Então, assim, ela já observou a realidade dela, ela já sabe aonde está o problema, mas ela escolhe não falar nada. Então, ela escolhe continuar com aquele problema, não resolver aquilo. Mas talvez uma dessas, até a posição e opinião dela, seria o que resolvesse tudo. Mas a crença dela diz que não, que ela não consegue, talvez, resolver nada, que ela não é boa o suficiente, ou que ela vai piorar tudo, sei lá. Brigas, vamos nos afastar de brigas. Mas brigas, enfim, as discussões em si não são ruins. São compartilhamentos de pontos de vista que todos nós temos. Todos nós temos um ponto de vista. E isso que define nossa realidade. E respeitar um ponto de vista do outro, e do outro, e do outro, é entender que são crenças diferentes. Não são as pessoas boas e pessoas ruins. Não existe isso. São pessoas com pontos de vista diferentes. Né? Então,
Basicamente é isso. Eu acho que ficou bem profundo, bem bacana nessa parte de reprogramação de crenças, né? A programação de crenças que a gente tem, porque ele, na verdade, reflete em tudo na nossa vida, absolutamente tudo. E saber como trabalhar a partir delas é fundamental para transformar a nossa realidade.